o alicerce para boa liderança, para boa gestão é empatia. Casado com a Fernanda, mineiro, low profile e pai do Henrique e do Matheus. As pessoas da nova geração não encontram um fit, não encontram um propósito nas empresas. Guilherme Mendonça colocou uma bandeira na forma como grandes empresários estão destruindo influenciadores. Hoje, se fizer uma lista, 50 pessoas que mais performam, a lista vai ser reduzida pela metade em maio do ano que vem. Na forma de se posicionar na internet. O Adib tem um posicionamento de direita, ele se coloca dessa forma. Uma pessoa que for um posicionamento de esquerda, de extrema, e for trabalhar na CIMED, via de regra, ele vai ficar menos tempo. Com uma trajetória por empresas como Riachuelo, Centauro e Privalha. Eu dei uma carcada no carro. Pô, você tá fazendo merda, o cara... Guilherme também colocou seu pé no empreendedorismo, tocando 5 franquias e sendo diretor executivo da rede Peça Rara Brechó. A forma com que você se comunica para fora reverbera para dentro com o tipo de colaborador, o perfil de colaborador que você atrai para dentro da sua companhia. Hoje no All In falamos do movimento de marketing de fundador, de estratégias digitais. Tu acredita na renda básica global? Hoje eu tô aqui com um especialista em franquias e varejo e assim, eu tenho que agradecer uma pessoa super especial. Thiago, muito obrigada, esse episódio foi graças a você, porque ele trouxe o adjetivo perfeito pra pessoa que tá aqui e lá fora a gente já tava na resenha. Essa pessoa, gente, eu já mudei o meu target, tá? Eu tenho vários hates aí em rede social, herdeira, é loirinha azeda, mas o Thiago acabou de trazer o teu adjetivo que foi trabalha por hobby. Então seja muito bem-vindo, Gui. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui no All In comigo. Obrigado a você pelo convite. Obrigado ao Thiago também por ter intermediado esse bate-papo nosso. Eu já queria começar, porque assim, a gente sabe que negócios é feito de pessoas. E tu teve uma trajetória enorme. E aí eu tive o prazer aqui de te trazer para conversar comigo. Só que dentro dessa trajetória, eu sei que tu tá fazendo todo esse teu posicionamento agora indo pro digital. A gente conversou muito ali fora, inclusive, sobre essa mudança de posicionamento da galera vindo do bastidor para mostrar e realmente trazer um conteúdo de valor. Quem foi o Guilherme nessa vida? Bom, sem muitas voltas, mineiro, nascido em Belo Horizonte, filho de um pai bancário, uma mãe concursada, classe média de Belo Horizonte durante a infância, adolescência, início da fase adulta, então uma vida confortável. Só que eu queria um pouco mais, Belo Horizonte ficou um pouco pequena, e aí eu acho que por competência, obra do destino, fui aprovado no programa de trainee. Não contente e não satisfeito com o primeiro programa, fui aprovado no segundo programa de trainee, em 2 empresas em 2 anos, porque eu entendia que a primeira não fazia sentido. Não contente, depois de 2 anos na segunda empresa, eu passei no terceiro programa de trainee. Então, acho que foi um pouco por tentativa e erro no início da carreira, mas por consistência também de tentar o que era melhor, porque eu entendia que era melhor para mim. E de lá para cá, desenvolvi uma carreira no varejo, uma carreira grande no varejo, sempre em grandes empresas e... essa é a minha base. Uma família estruturada, acho que eu tive muita sorte de ter a família que eu tenho. Tenho uma família hoje que eu construí, que eu me espelho muito na minha família na fase de infância e adolescência para construir uma família parecida. Tenho 2 filhos, Henrique e Matheus, casado com a Fernanda. Não, achei ótimo. A descrição de todo mundo que me manda uma descrição, eu falo assim, me manda aí, porque eu gosto de te conhecer mais. E eu vou investigando a vida das pessoas, assim, deixa eu ver quem é essa pessoa. E aí todo mundo que, grande maioria, né? Sou casado com a Fernanda, tenho tantos filhos, eu falo assim, gente... Quando será que eu vou mandar minha bio assim? Eu falo para as pessoas, né? Gente, o que eu vou botar na minha bio? Porque a galera, eu adoro. Eu adoro. Teve um outro casal que veio aqui e falou, sou casado, sou cristã. Eu falei, a galera tá boa, né? A galera tá boa, assim. Mas eu sei que durante essa vida corporativa e de executivo, eu vejo que para crescer tem que ter um ar muito empreendedor. Sempre. Então, assim, dentro dessa tua vida como um todo, o que tu vê que foi uma grande habilidade tua desenvolvida para ter esse ar empreendedor e crescer? Eu sou o filho mais velho de 3 e como filho mais velho... Ele tem uma certa autoridade, mas também tem carrega uma certa, não uma culpa, uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre fui muito responsável como filho mais velho e criado nessa família. E uma coisa que eu nunca tive a necessidade de desenvolver, que eu desenvolvi na vida corporativa e que eu entendi que é o alicerce para a boa liderança, para a boa gestão, é a empatia. E não tem outra forma de se gerenciar, de se tocar uma empresa, um time grande, se não tiver empatia pelas pessoas que trabalham por você. Vou buscar o alinhamento das pessoas que trabalham com o alinhamento estratégico com o objetivo corporativo.
Tá bom, se você não tiver empatia para saber o que aquela pessoa almeja, o que aquela pessoa almeja, o que aquela pessoa quer, você nunca vai conseguir isso. Inclusive, às vezes, o que ela quer é sair da empresa. E como é que você vai conseguir fazer isso se você não se coloca na posição dela? Então, para mim, ter empatia é a ponte, é o atalho que você tem para poder conseguir gerenciar um time de alta performance, um time que entrega. E é o que eu acho que eu desenvolvi ao longo da minha carreira profissional. Mas tu vê que isso hoje, até entrando um pouco com a nova geração, e a gente vê uma briga grande corporativa com nova geração em modelos de trabalho, assim. Como que se exerce essa passagem de bastão, eu diria, para essa galera que está vindo e que está um pouco individualista num conceito de trabalho? Não tem forma de se viver em comunidade se você não olhar pelo outro. Olhar pelo outro e, em algumas situações, tomar algumas decisões pelo outro. Hoje a gente está numa situação de baixo engajamento porque as pessoas da nova geração não encontram um fit, não encontram um propósito nas empresas. Como é que você vai encontrar o propósito da empresa se você não está disposto a escutar o que o outro tem a dizer? Então, a primeira coisa é testar um pouco mais do que eles vêm testando, sabe? Ser um pouco mais resiliente para entender qual é o propósito efetivo da companhia, porque às vezes ele está disfarçado no que o RH quer parecer que é, o que o fundador fala numa rede social. Mas a cultura da empresa, o propósito da empresa efetivo é o dia a dia da empresa. Então, tem um pouco mais de resiliência, um pouco mais de paciência para poder testar e entender isso. E aí sim testar, entender se faz sentido para a nova geração que está entrando no mercado de trabalho. De novo, existe empatia. Aí, no caso do profissional para a empresa e não do Tu acha que existe um pouco de pressa das pessoas hoje quererem resultados rápidos e isso acaba mudando e atropelando? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A perenidade dos negócios hoje ela está em xeque em função de uma característica inclusive depois do advento da popularização e da capilaridade que você tem em rede social, em que tudo parece ser muito mais fácil do que é. Você vai para Alphaville e você acha que é chegar, morar em Alphaville, produzir conteúdo e em 2 semanas você vai estar milionário andando de Porsche, parando na padaria e encontrando o Pablo Marçal. Então, muita gente, na verdade, está vindo com essa tendência. E digital criou isso. Inclusive, eu quero a tua opinião do que tu vê até para os teus filhos, né? Porque, assim, digital criou essa urgência das coisas acontecerem e também trouxe um tipo de posicionamento diferente para as marcas, porque hoje está globalizado. Eu posso comprar do Brasil, eu posso comprar da China. Então, assim, a concorrência está maior para todo mundo. Então, as pessoas querem fazer rápido e ela tem a urgência de ganhar dinheiro rápido. Então, teve esse negócio digital de parece que é fácil e que as pessoas construíram isso, porque lá atrás não tinha ninguém que produzia conteúdo, então a galera ganhou dinheiro fácil, sim, e não dá para dizer que é mentira. Só que as coisas estão mudando. E a gente estava ali fora conversando isso, com as coisas mudando, assim, e a construção de uma marca hoje não é mais de uma lojinha no digital, como estava sendo antigamente. Então, eu vejo que tu faz muito bem esse trabalho, inclusive, de posicionar... Iago, tu pode botar o case da Centauro? A gente trouxe aqui o case da Centauro, porque eu queria muito que tu comentasse. Eu sei que esse episódio tá bom demais e você adora um café com fofoca. Mas a gente também sabe que muita gente assiste e esquece de se inscrever e comentar. Então aproveita. Isso faz com que a gente produza ainda mais conteúdos como esse. E agora, um bom episódio. Como que foi pensar nisso? Porque isso aqui foi 2019, né? Que saiu essa matéria, se não me engano. Foi 2018 para 2019. Exato. Tipo, faz tempo isso aí. E tu já tinha essa visão lá atrás do que muita coisa tá acontecendo agora. E tecnologia tá super em alta. Então eu queria que tu comentasse qual foi a ideia de como estava a Centauro, para onde que foi e como estratégia de marca, assim, porque as pessoas olham a lojinha da internet e parece simples. Mas quando a gente olha isso aqui, tem muita coisa envolvida. O interessante da Centauro, eu passei lá 2 anos e eu separaria em 2 momentos diferentes. Centauro, primeiro, quem era Centauro antes de eu entrar, né? Antes de eu assumir a posição que eu assumi como responsável do e-commerce lá, de uma das categorias do e-commerce lá. Centauro antes era uma empresa familiar que tinha sido recém-adquirida, uma parte da empresa, por um fundo, então passando por um momento de profissionalização muito grande. Ele acabou de sair de lá, inclusive, o Pedro Zemel tinha acabado de assumir como CEO da companhia e estava fazendo uma reestruturação da companhia. Com o objetivo, como todo fundo que coloca dinheiro, o objetivo de exit, o objetivo de saída. E aí isso, efetivamente, numa companhia do tamanho da Centauro, era um IPO. E para um IPO bem sucedido, você tem que ter um balanço de 2 coisas. A capacidade de gerar caixa, então quanto o seu negócio é saudável hoje, e a projeção de futuro. Quanto esse negócio é sustentável, interessante a longo prazo.
O Pedro, muito inteligentemente, estruturou a parte de gestão da companhia, estruturou a parte financeira, endividamento de curto prazo passou para longo prazo, blindando fornecedores, renegociando custo de ocupação com shopping. Então, ele fez um trabalho no primeiro ano muito duro e muito intenso de estruturar a companhia, com o objetivo, novamente, de IPO. Sim. E a segunda etapa estava muito baseada no modelo... A gente usava a Sports Authority nos Estados Unidos como referência. Uma das referências, tinha a Dix também, tinha Foot Locker, eram as referências de grandes redes americanas para poder... O modelo Centauro se basear em qualquer uma dessas três, modelo americano muito maior do que o do Brasil. Óbvio que a gente vai ter um IPO bem sucedido, porque esse mercado só cresce. Isso foi em 2016, início de 2016, quando eu entrei lá. Passado o ano de 2016 quase todo... A parte de estruturação, de gestão da companhia muito bem sucedida, e eu fiz parte dessa... Eu fui um dos responsáveis pela estruturação do time de e-commerce, uma área que dava prejuízo para a companhia e passou a dar lucro, entregar EBITDA positivo. Findado 2016, no meio para o final de 2016, vem a notícia de que a Sports Authority estava quebrada nos Estados Unidos, ia fechar mais de 400 lojas da noite para o dia. E a gente coloca em xeque o modelo da Centauro de futuro, se aquele modelo é um modelo sustentável, se era um modelo que a gente gostaria. Eu lembro de alguns war rooms que a gente participou na época. E aí eu saio do e-commerce, com e-commerce redondo, fiz a integração de físico e digital, que era uma coisa que se falava muito pouco ainda. E assumo um projeto de novo modelo de loja, que trazia experiência, omnicanalidade... Provador. Muita coisa que a galera tá até adotando agora. Exatamente. Agora. A galera tá, tipo, do varejo, tá botando provador agora, tá criando uma experiência dentro de loja imersiva agora, tá abrindo loja conceito agora. E aí, quando eu olho para esse modelo, eu falo assim, gente... foi uma coisa inovadora. 9 anos atrás. Exato. Faz muito tempo. E foi um negócio, assim... muito denso. Eu vou te dar um exemplo prático do quão denso foi. Se a gente fala de MVP, acho que a Centauro me deu a possibilidade de testar que uma grande companhia com foco correto, o direcionamento correto, que eu falo da estratégia, e olhar para o mesmo ponto, fazer todo mundo olhar para o mesmo ponto, dificilmente ela vai dar errado. O ponto era um modelo novo que integrava experiência, tecnologia e comercialização de produto. Dentre esses três, a comercialização era a consequência, não era a raiz, não era a essência do problema, era a consequência dos outros dois pontos. E a gente foi buscar experiências no mundo inteiro. Fui para a sede da Nike nos Estados Unidos, fui para o México ver rede varejista no México para poder entender como os caras performavam, como os caras traziam experiência. Eu lembro numa das visitas nos Estados Unidos, a gente viu uma loja da Nike, tinha um painel gigantesco, uma esteira plugada no painel e a pessoa corria, o avatar dela era plugado na tela e ela corria em qualquer circuito do mundo plugado naquele avatar na tela. Cara, isso é uma experiência... Sim, surreal, que hoje a galera vai para fazer só isso. Exato. Cara, beleza, como é que eu vou traduzir? Então, eu sou usuária. Você vai saber, o MVP desse negócio foi sensacional. A gente... testando possibilidades de como fazer, cotar com o fornecedor. O fornecedor que entregou o projeto mais barato era algo em torno de R$40 mil. R$40 mil vezes 183 lojas que tinha na época, inviável, não tinha como. Guilherme, quebra-cabeça, viu? Tinham dois... É interessante. Tinham duas pessoas que tinham participado do programa de trainee que não tinham sido aprovadas no primeiro momento e eu contratei essas duas pessoas que tinham um perfil muito interessante para me ajudar nesse projeto. E a gente foi batendo cabeça. Resumo da ópera entre todos os outros projetos que a gente fez, esse em particular. A gente conseguiu uma televisão gigantesca, que quem deu foi um fornecedor. Como eu falei, isso aqui é uma... Doada. A esteira também era um fornecedor de esteira que queria vender aquela esteira no site da Centauro, então ele também doou a esteira. O aplicativo era um aplicativo de graça que tinha, e aí ele eram, sei lá, mais de 200 circuitos, ele tinha 13 liberados sem pagar nada. E a gente foi nos 13 liberados sem pagar nada. O único investimento que a gente fez foi um tablet, que tinha que estar plugado para poder conectar. E aí tinha um ponto que era um problema. Como é que eu conectava a esteira ao aplicativo na TV? E a gente ficou buscando... Pois é. A gente arrumou um fornecedor na Alemanha que tinha esse sensor, que era plugado a um sensor de esteira que fica embaixo da esteira. E ele, à medida que a esteira roda, ele pluga na esteira e ele conecta com o aplicativo. Só que ele só fornecia nos Estados Unidos e na Europa. Não tinha ninguém para poder buscar isso lá. Lá foi ele. Gustavo Furtado, que hoje é CEO da SBF, tinha uma viagem marcada para a Alemanha. Ele falou, cara, já que você está aí, compra mais uma mala que você vai trazer alguns sensores para a gente. Ele trouxe 4 sensores na mala, a gente plugou, montou, e o negócio ficou perfeito, show na hora E foi o primeiro projeto que o fundador não participou. Ele não sabia de nada. Ele foi no dia da inauguração. O Sebastião Bonfim Filho não sabia de nada. Ele foi no dia da inauguração e ficou impressionado com o tamanho do negócio.
E virou o que virou. A gente plugou tecnologia, experiência de usuário, omnicanalidade. O cara comprava no site, tinha um locker na loja para o cara poder pegar o produto. Vendedor com venda assistida, né? Com o checkout na mão dele. Então, você pegava a sacola do tênis na hora, na mão do vendedor, ele emitia o cupom na hora. Sim. Eu vejo que falta isso de tecnologia atrelada. As pessoas estão tomando essa consciência agora do quanto tecnologia potencializa a experiência do cliente. Brasil, principalmente, assim. Eu falo porque eu trabalho muito próximo, assim, de quem desenvolve essas tecnologias. E a gente debate muito esse tema de como levar essa visão para as pessoas do varejo, enfim, de que a tecnologia te ajuda, principalmente a potencializar o negócio. Como que tu enxerga isso? Eu enxergo que não tem... É um caminho sem volta, assim. A gente passa por uma crise... O varejo ele é porta de entrada para a maioria das pessoas no mercado de trabalho. Então, se paga no varejo, geralmente é piso de categoria. E a gente está passando uma situação no Brasil hoje do desemprego baixo. Então, falta mão de obra base para começar a tracionar o varejo. Então, a tecnologia passa a ser crucial para o varejo performar, inclusive. Então, a hora que eu substituo um atendente por uma AI, por exemplo, que consegue fazer um atendimento tão bom quanto, é uma forma de eu conseguir fazer essa migração e não perder potência, não perder. E no final das contas, eu até rentabilizo, eu trago mais rentabilidade para o negócio. Então, a tecnologia ela é crucial para fazer o varejo performar, para fazer o varejo sobreviver, no final das contas, nem performar. Total, para fazer o varejo sobreviver. Então, no caso, quando a gente lançou o modelo da Centauro, o intuito era muito mais... Cara, beleza, ele tem esse tênis no site da Netshoes, tem esse tênis aqui na mão dele na Centauro. Eu estou propiciando tanta coisa para esse cara adicionar ao produto que ele está comprando, uma experiência de compra legal, uma experiência de utilizar o produto, Você vai na Centauro, naquela época a gente mudou isso também. Você pode pegar qualquer produto da Centauro e brincar dentro da Centauro, bater bola, Sim. chutar. Uma coisa que a Decathlon fazia, a gente ficava, não, e se chutar no manequim? Cara, ótimo. Se ele pegar a bola, comprar e foi legal. Então, a gente mudou um pouco esse ponto de vista também na época e foi formidável, assim. Eu não lembro de ter trabalhado tantas horas por dia durante tanto tempo, mas foi uma entrega, assim, eu olho para as lojas hoje, eu vejo que tem parte minha ali, sabe? De sangue meu mesmo ali, de participação minha naquela construção. Sim. Então, assim, voltando para a pergunta, tecnologia naquela época era para aumentar a relação do consumidor com o produto. Então, a gente utilizou da tecnologia para isso. E hoje, ela, adicionalmente a isso, é para a sobrevivência mesmo do varejo, do meu ponto de vista. Sim. E aí, quando a gente fala de um case Centauro, óbvio, tem muito dinheiro envolvido, assim. Mas para quem está nesse processo de pensar nessa expansão e até melhorar branding, feedback direto com o cliente, e toda essa experiência de marcas conceito que estão vindo, o que esses empreendedores, empresários têm que pensar na hora de expandir para um conceito assim? A primeira coisa, no meu ponto de vista, e aí de alguém que passou por... Exato. Que tem um respaldo aí para falar? É um pouco, vou usar Centauro de novo como exemplo, todo mundo às vezes está preocupado em como é que eu vou expandir o meu negócio, como é que eu vou multiplicar, como é que eu vou... Sem entregar o básico, sem entregar e sem ser muito generalista e muito... Quanto o seu produto custa e qual o valor percebido do seu produto para o consumidor final? Quem é seu consumidor final e quanto ele percebe o valor naquele produto que você tem? As pessoas estão muito... vou escalar o negócio. Escalar o quê? Você tem um produto efetivo que performa dentro do que ele tem que performar? Então, as pessoas às vezes se iludem ou elas emergem no problema, né? Elas se aprofundam demais no determinado problema sem olhar para o que é essencial, porque qual a relação que o seu produto tem com o consumidor que o consome, sabe? Qual é a relação direta? Como o consumidor se sente quando tem o seu produto na mão? Se for uma relação de commodity, já é a primeira barreira que você tem que quebrar. Como é que eu faço para quebrar a barreira? E aí você vai para o segundo step. É usar a tecnologia para quebrar a barreira, o atendimento, a forma com que você comunica com o consumidor. Então, buscar diferenciação no final das contas é isso. O que faz mais sentido para buscar diferenciação naquele segmento para o seu consumidor final que o seu produto tem capacidade de entregar. E aí depois você vai para a escala, para entender se tem condição de produzir de acordo com a demanda que você vai gerar, se você tem capacidade de gerar mais demanda. Mas tem muita gente preocupada em gerar demanda e não entrega o básico e no final das contas a frustração é maior. O cara pode até bancar e pagar por aquilo, mas depois não tem recompra, o seu negócio afunda. Existe um ego do empreendedor de achar que ele já entrega? Quando ele vai fazer um processo como esse já de crescimento, ele fala assim, cara, 99% das vezes. Ego. Porque é muito fácil se apaixonar. É como se apaixonar por um filho. E eu falo porque eu tenho 2, eu sou perdidamente apaixonado pelos meus. Não é culpa do empreendedor.
é fácil se apaixonar por uma coisa que você construiu. E ainda mais se ela for minimamente bem sucedida, sabe? Saiu do zero e construiu isso. Cara... E aí, essa pessoa, ela tá apaixonada? Quem que quebra a cara dela? Então, é o consultor que tá trazendo? Que, tipo assim, porque ele vai ter que entender como enxergar isso. Exatamente. Ele tá apaixonadíssimo ali, vamos fazer expansão, ele contrata todo mundo para fazer esse projeto lindo. Quem que vai quebrar a cara dele e falar assim, olha, filho, tu ainda é uma commodity? Eu ainda não vi nenhum caso que não tenha sido alguém externo. Ou uma contratação de um executivo que vai dividir. Então, vamos falar uma situação hipotética de um... Tive um caso parecido de um atendimento que eu fiz mais recente. Não, porque a quantidade de clientes que cancelam o meu produto me incomoda bastante. Eu tenho feito um trabalho hercúleo para poder reter esses clientes, cancelar. A narrativa é ótima. Não, a primeira pergunta que eu ia analisando, cara, me parece preocupante, mas deve ser relevante. Quantos por cento dos seus clientes cancelam? Eu falei, não, entre 2 e 3. Quanto tempo você gasta para poder retomar esse cara? É um negócio de escala, um negócio grande. Quanto tempo você gasta para poder retomar esse cara, para poder fazer esse cara comprar? Eu falei, cara, pelo menos 30%, 40% do meu tempo. Eu falei, esse é o ponto. É alguém que te tira disso e fala, cara, se esse cara faz uma saída, deixa esse cara cancelar, mas dá dignidade para ele, fala, tá aqui seu dinheiro, me desculpa, não tive capacidade de entregar. Porque esse cara vai te recomendar para quem faz sentido. Do que você ficar arrumando forma de contornar e entregar para o cara e o esforço e resultado é desproporcional. Essa miopia acontece na verdade, em quase todo negócio que eu encontro e que eu acabo atendendo, de empresários que eu acabo atendendo. Então, geralmente, tu tem que quebrar a cara da pessoa e falar assim, olha, vamos dar um passo atrás. A primeira conversa sempre é dura. E é engraçado que depois da conversa dura, passa algum tempo, ele olha, a reflexão sempre é, cara, eu precisava ter te conhecido antes, eu precisava ter... Sempre é alguma coisa assim, porque o cara tá apaixonado, ele quer entregar 100%, tipo, não existe 100%, não existe na vida, ninguém é 100% em nada. No negócio ele quer que seja 100%, ele tem preciosismo, ele quer o detalhe da vírgula do... Então, no final das contas, eu falo do trabalho como consultor ou como conselheiro, mas é um amigo que consegue enxergar de uma forma um pouco mais ampla, sabe? Se você não tem... Sim, porque na verdade tu tá entregando tua dor ali pra ele resolver. E não é uma coisa simples tu abrir a tua empresa de ponta a ponta e falar assim, agora resolve essa pica aqui que é tua. Exatamente. E aí, dentro de todo esse trabalho, porque imagino que não é fácil linkar todos os pontos para uma estrutura como essa, assim. Tu vê que esse é o maior desafio, seja convencer o empresário, o empreendedor, ou tem algum desafio que seja comunicação interna de uma marca tão grande? Qual que é o desafio do processo que tu vê hoje dentro do teu trabalho? O maior desafio, normalmente, é tirar o dono da posição de pai ou de mãe. E é doloroso, normalmente. Porque normalmente tem um sentimento envolvido e é racionalizar, trazer pragmatismo para a tomada de decisão. Então, mas eu entendo que eu tenho que entregar esse nível de serviço. Entende por quê? Que tipo de pesquisa você já fez para o seu consumidor final, para o seu cliente? Quantas vezes como é que está seu NPS? O que é NPS? Então, já começa por aí. Você não sabe nem qual nível de entrega você tem para o seu cliente. Como é que você quer saber qual é o melhor caminho, qual é o melhor... Então, o maior desafio é dar pragmatismo para alguém que está apaixonado. O cara está perdidamente apaixonado pelo produto dele, está sofrendo porque o produto dele não está entregando o que ele gostaria. Fala, cara, seu produto já entrega. Mas para esse perfil, você tem que mudar a narrativa, tem que conversar com outro público, você tem que desestruturar, entregar menos, ou seu consumidor tem necessidade de mais, a sua entrega está rasa. Então, é trazer pragmatismo para isso. E pragmatismo, não conheço nenhuma outra forma, é dado. Quantos clientes você atende? Qual o nível de conversão você tem desse tipo de cliente? Qual é o bounce do seu produto? Quantos clientes deixam de fazer parte da sua carteira de clientes? Qual o seu nível de inadimplência? Forma de pagamento preferida? Como é que está seu CRM? Você está trabalhando recorrência? Então, você tem vários indicadores de performance que ajudam a dar essa razão para a tomada de decisão e para a melhoria do... Eu vejo que existe muito esse processo de dados, que provavelmente a galera peca muito nesse processo de empresa, mas eu também vejo que um trabalho de comunicação onde a empresa olha muito para os dados, para a estrutura, mas ela acaba virando commodity por não se diferenciar como marca. Sem dúvida. E aí um ponto que eu queria muito entrar contigo é sobre a parte de posicionamento dos fundadores, que é uma tendência que está vindo, a gente estava conversando ali fora e eu achei incrível o teu posicionamento, porque assim, é muita gente boa que está vindo agora, mas que tem medo de falar pela reputação construída. É isso. E eu vejo que homens têm muito mais, tá? Eu falo isso, homem tem mais que mulher porque o cara, ele tá naquela posição de poder,
masculino também. A mulher é masculino, porque ele quer se manter na pose dele masculina. O herói intocável. O herói intocável, e ele já construiu essa carcaça de anos aí, de 20 anos de mercado, 30, 40, sei lá. E aí, na hora dele parecer vulnerável num lugar onde ele não fala direito, ele tem medo da narrativa que ele vai falar, o amigo dele do lado vai falar assim, ih, virou blogueiro. O cara tem mais barreira do que mulher. A mulher, ela tem a licença poética pra chorar, ela tem a licença poética pra errar. Só que eu vejo que tem o João Adib aí, a CIMED. Fefe, pode colocar pra gente? Eu vejo essa tendência acontecendo. A gente estava falando ali fora sobre isso. E aí ó, a CIMED trouxe isso de uma forma. Tem entrevistas do Adib falando que no início também o que acontece muito, a própria empresa julgou esse posicionamento. Porque assim, como é que eu vou mostrar meu estilo de vida aqui? O que meus colaboradores vão falar quando eu estiver lá em Sambarte, na praia, com a barriga pra cima, e a galera lá trabalhando pra mim? Então, primeiro eu queria ter o ponto de vista. É uma estratégia válida? Não tem... eu não gostaria de ser tão radical no meu ponto, mas assim... a gente está falando de uma empresa da indústria farmacêutica. Antes do Adib, você tem memória do que era a indústria farmacêutica? Genérico. AMS, aquele logo azul, redondo, doença. Frio. Doença. Exatamente. Doença, fiquei doente. Doença. Esse é o ponto. E olha como ele está ajudando a transformar como a indústria farmacêutica se posiciona. Ele deve estar fazendo os concorrentes se coçar para qual influencer eu vou. Se o dono, em algumas delas não tem nenhum dono efetivamente, mas se alguém da família não quer não tem essa provocação interna, não existe nem às vezes o interesse em fazer, como é que eu vou me conectar com alguém que tem a força que esse cara... Então ele está fazendo um movimento numa categoria engessada, de margens muito grandes, mas engessada, fria, que fala de doença, fala de momento ruim, e ele está trazendo um approach totalmente atual, sabe, plugado com o que vem acontecendo no dia a dia. Então, assim, não vejo outra forma de fazer as grandes movimentações que você fez. Alguém precisa fazer. E porque se ele poderia contratar alguém, por exemplo? Poderia, mas aí ele se sente confortável por estar na posição, ele é o dono, ele é o cara que é o frontman da companhia, e ele se sente confortável para poder fazer aquilo, e é evidente que se ele se sente confortável para fazer, por que não fazê-lo? Então, e você tem outros exemplos. A gente estava falando do Caíto Maia, estava falando do Ale, da Cacau Show, que são pessoas que se posicionam no digital e são os frontmans das suas empresas. Então, não entendo que é uma tendência, que é passageira, entendo que é a melhor forma hoje de buscar... Talvez o controle da narrativa, uma coisa que eu penso muito. Quando a pessoa vai. É exatamente esse o ponto. Quando você terceiriza, você fica à mercê do que você terceirizou, à mercê do profissional que você contratou. Você contrata um influencer específico para ser a garota propaganda da sua marca. Você está... atrelando a marca a alguém. Exato. Que pode as fazer consequências, coisa. Exatamente. E você tem parcerias não bem sucedidas em outros segmentos que chancelam isso. A gente estava falando lá, eu trazer o Renato Cariani para fazer propaganda do BK. Se não tiver uma narrativa muito legal para poder fazer esse escolamento de forma propositiva... E campanhas específicas também, não? Quando é uma pessoa contratada, porque ela pode ser... Sim, com tempo pré-definido. Sim, aí você aproveita o hype, algum momento que ela está efetivamente bem posicionada em determinado assunto e se conecta com ela. Mas um ponto que eu acho que alguns cuidados que talvez tenha que se tomar para não tomar decisões precipitadas. Se você fala para um público muito amplo, você tem que tomar cuidado com a polarização, você tem que tomar cuidado com... você fala em varejo massificado, você tem que tomar cuidado como você se posiciona, como você se coloca, porque você se posicionando de uma forma e determinando de outra, você tem que ter ciência que parte do seu negócio pode ser comprometido com aquilo. E se for com consciência essa tomada de decisão, zero problema. Você tem que entender que você faz parte de um nicho específico, você está abrindo mão da massificação. Se você fala, eu estava usando um exemplo de vou abrir uma linha de maquiagem para mulheres negras. Ótimo. Então eu tenho cartela de cor de bases para mulheres negras nessa. Porque eu falo para aquele público, eu falo de mas vai ter outras mulheres que não se sentem incluídas aqui. Perfeito, mas eu tô com a narrativa amarrada, tá tudo. Eu falo de maquiagem. Você tem que ter uma linha um pouco mais extensa que fala de todos os tons de pele, da mais branca à mais negra, em todos os tons de pele, com bastante variedade, que você atende. A partir da hora que você nicha e segmenta o tipo de produto, você tem que ter clareza que você assumiu um risco em função da sua
ineficiência se você fez isso de forma não propositiva ou que você vai dar um passo à frente e nichar o seu segmento. Então, no caso, essas pessoas elas têm que ter, na verdade, a vontade de aparecer, é o primeiro ponto. Porque, assim, o meu debate é, muita gente quer, mas tem medo da repercussão e da imagem que vai gerar, porque ela vai ter que resolver com esse problema lá na frente. Pode ser que a empresa não gostou e alguém julgou, e aí ela vai ter que lidar com essa gestão de crise da empresa depois. Porque como é que esse cara consegue criar um posicionamento assertivo, tipo João Adib, jatos, etc. Como é que ele consegue criar esse posicionamento assertivo sem prejudicar a empresa? Que eu vejo que a grande dor também da galera é eu vou mostrar meu estilo de vida, mas eu também tenho que cuidar com a forma como ela é recebida. Porque muita coisa é marketing também. Então, assim, o que tu pensa nesse posicionamento de fundador? Até pra ti agora. Quero começar em rede social, ou até outras empresas que estão vindo aí. Como é que tu pensa, assim, um posicionamento assertivo dessa galera? O que eu deveria pensar? Tipo, além só do público que eu vou impactar. Mas eu tenho colaboradores, eu tenho uma galera ali do meu lado. Aí tem... O problema é teu? Se vira? Não, na realidade não. Na realidade, você vai trazer para a sua base de colaboradores pessoas semelhantes ao público que você acaba atingindo com a rede social ou com a forma com que você se comunica. Então não tem como você fugir muito do pessoas que tenham mesmo. Se o Adib tem um posicionamento de direita, ele se coloca dessa forma, uma pessoa que for com um posicionamento de esquerda, de extrema, e for trabalhar na CIMED, ele vai se sentir desconfortável pelo posicionamento do dono e, via de regra, ele vai ficar menos tempo, ele vai ficar mais insatisfeito, Então, no final das contas, você acaba... A forma com que você se comunica para fora reverbera para dentro com o tipo de colaborador, o perfil de colaborador que você atrai para dentro da sua companhia. E é difícil você desvincular uma coisa da outra, uma vez que você imagina você estar numa empresa de cunho religioso muito forte, e você não tem religião, você é ateia, você não concorda com aquela narrativa, você não concorda com como ela se posiciona no seu ciclo de amizade, justificando por que aquela empresa fala de religião, sendo que você não é uma pessoa que... Então, naturalmente, a empresa vai ser conduzida... Por isso o cuidado com a forma com que você se comunica. Então você fala de luxo, você fala, no caso do Adib, que faz questão de expor a vida pessoal, de luxo, e de estar no barco, e de estar em... Ótimo, qual o reflexo isso pode ter dentro da companhia? Ele está disposto a arcar com o reflexo que vai ter dentro da companhia, com o perfil de colaborador que ele vai ter? Tá, ótimo. Ah, não tá. Então pensa na forma de comunicação, porque no final das contas, no caso dele, os consumidores são clientes, são funcionários deles, funcionários são consumidores também, né? Sim. Então, como é uma empresa de medicamento e que de amplitude nacional, quer dizer, o varejo faz parte da... Ele não pode ser um cara que, no meu ponto de vista, se posiciona em detrimento de uma coisa em detrimento de outra. A consequência disso internamente da companhia pode ser maior do que o que ele está disposto a arcar. É que eu vejo que na internet, a gente estava muito debatendo isso ali fora, ela existe um padrão para dar certo na internet. Que as pessoas precisam ter um padrão identitário, e se identificar em algum ponto, e aspiracional. E aí eu vejo que ele brinca muito com essa narrativa aspiracional master de vida luxuosa e quero ser dessa forma, e identitário porque ele é o cara comum que vende o remédio e tá no dia a dia. Então, assim, ele acaba pegando esses dois públicos. E tem que estar disposto a viver essa vida e jogar o jogo. E quando a gente falou de colocar personagens para representar a tua marca, a gente criou esse conceito de campanhas específicas. Mas tu acha válido o fundador botar a cara na internet, ou tu acha que, putz, se ele não quiser, não precisa? Deixa ele controlar. Eu acho válido. Faça. Minha recomendação é faça, porque vou falar de novo de experiência pregressa de varejo. O varejo ele vai ser fragmentado, já está sendo fragmentado ao longo dos anos. Um varejista que toma conta do mercado todo, não tem nenhum segmento de varejo hoje que você tenha um monopólio bem estruturado, segmento de vestuário, segmento de supermercado. Quantos supermercadistas tem no Brasil, no interior? Então, cada vez mais nichado. Quando o nicho passa a fazer sentido para o mercado, a personificação de quem eu compro faz valer a pena. Você não vê que essa globalização agora de conteúdo... Quem não botar a cara de alguma forma para criar uma personalidade de marca, cara, vai perder essa gente grande que vai atropelar. Ou você vai virar commodity ou você vai botar sua cara. O que você quer? Você quer vender em grande escala, ganhar margem pequena e ficar sofrendo com a indústria? Ou você quer ter margem e a pessoa comprar de você efetivamente, da figura que você representa, sabendo que é você que está ali, contratando gente porque entende, tem os mesmos valores, tem o mesmo posicionamento que você, que faz sentido, que encontra sentido no que você fala. Então, não é uma recomendação no meu ponto de vista, é necessidade. Tipo tecnologia. Tipo tecnologia. Ou você faz ou você fora do game. Exatamente. E não tem como começar um negócio pequeno sem estar na frente do negócio, sem estar efetivamente mostrando. É o dono da lojinha, a lojinha do seu Manuel. Compra por quê? Porque é do seu Manuel, eu confio, eu sei que se tiver vencido eu vou lá e troco, ele vai sorrir, vai trocar comigo.
Não é eu compro no mercado do fulano, que eu não sei nem o nome do caixa que está atendendo. Eu acho ótimo. E a gente estava falando de um ponto ali fora que é muito polêmico, na verdade, é que eu vejo essa tendência cada vez mais dos fundadores de empresas mesmo, e não da lojinha do Instagram que a gente vê da galera do digital. E aí tu usou um termo muito bom, inclusive, para quem não é de São Paulo, mas de Alphaville. Que Alphaville é como se fosse a casta, como é que é? Alphaville é uma bolha, é uma bolha indiana. Alphaville é a bolha indiana. Ele falou, eu falei, gente, como assim a bolha indiana? É porque você tem as castas dos infoprodutores. Você tem você vai evoluindo de casta. E as castas só se conversam entre elas. Então você tem a caixa de quem está começando, você vai na padaria, você encontra só quem está começando. Você tem o do meio, que é o cara que já fatura alguns milhões de reais, que ele encontra quem é. E você tem o topo de pirâmide, que é a casta intocável. Para você chegar lá, tem um pouco mais de esforço, um pouco mais de tempo, mas que ele também só conversam entre eles. Então, eu achei esse adjetivo muito bom, porque a galera tá cansada de digital hoje por muita promessa que não é cumprida. Demais, assim. Dopamina, te prometi 5 quilos em 2 dias, depois 10 quilos em um dia, e depois eu te dou um iPhone, e jogue tigrinho, e assim, a galera cansou. E eu vi que agora uma mudança de posicionamento que tá vindo é da galera que, cara, eu tenho um negócio sólido, mas deixa eu te mostrar como é que tá acontecendo. E essa galera tá destruindo esse povo que fez o marketing de promessa e acabou. Nem começou ainda. E eu queria a tua visão, porque assim, ali fora a gente estava falando, e uma coisa que ele me falou super interessante vai acontecer mais rápido do que tu imagina. Vai. Qual que é a tua visão disso? Por quê? Porque as pessoas... Primeiro tem um ponto... O primeiro rompimento é a pessoa que construiu alguma coisa sólida no corporativo, vamos dizer assim, ele zela muito pela reputação. Porque custou construir aquela carreira. Muito esforço, muito tempo, muita política, muita reunião, muita... Então, doeu para construir aquilo. E sair desse meio e dessa... da economia real, vamos dizer assim, e ir para um mercado ainda inexplorado do ponto de vista dele, esse rompimento é doloroso. O cara não está disposto a falar de forma superficial sobre um determinado assunto para poder participar do digital, sendo que ele tem tanto conteúdo e tanto lastro que ele carrega junto com ele. Que eu vejo que é o problema do cara, e eu falo nerd comunicador, tá? É isso aí. Gui, nerd comunicador, o cara quer se explicar muito quando a galera não quer a explicação. É isso aí. Só que o cara ele se sente mal. Cara, mas tem tanta coisa depois disso. Ele se sente mal. Então, o primeiro ponto é isso. Esse rompimento já vem acontecendo. E, no meu ponto de vista, o rompimento ele vai ser acelerado a hora que essa massa de pessoas que trabalham no corporativo, que trabalham... fizeram carreira no mundo como executivos de grandes empresas, eles entenderem o quanto tem de dinheiro na mesa, na bolha, que é o que eu falo, com a bolha de Alphaville, e o quão necessária a informação que eles carregam para as pessoas que estão ali dentro, que consomem... Que é uma informação assim, né? Para eles. Para eles sim. Tipo, mas é uma frase que mudou a vida de alguém. É isso aí. E eu conheci profissionais durante a minha vida, eu te enumeraria 20 pessoas formidáveis durante a minha vida profissional que fariam um estrago em Alphaville. Eu conheço vários que fariam um estrago, é uma coisa que eu bato nessa tecla. Porque assim, eu sento contigo ali 10 minutos e eu não tô brincando não, gente. Essa pessoa que vai estar posicionada em breve nas redes sociais. Eu sento contigo e eu falo assim, por que tu não tá falando? E aí, se tu falou que esse movimento tá acontecendo, qual foi o clique? Estou vendo que tem dinheiro do outro lado e eu tô sendo burro de ficar aqui sentado esperando? Não é só no meu caso, não é só dinheiro. O dinheiro é uma coisa que vai movimentar muita gente. Sim. Eu tô falando de remunerações milionárias para fazer sentido para um CEO de uma grande companhia falar, cara, peraí, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa base, mas se eu migro para o mercado de infoproduto, mercado digital, o trabalho é 10% do que eu faço hoje, é só a base de conhecimento que eu construí e, cara, tem 1 milhão de pessoas disponíveis a pagar pelo meu conhecimento. Essa barreira... Mas foi por olhar o digital? Porque essa galera não se mistura. Não, eu vejo que o corporativo, ele é muito fechado no corporativo. É a galera do corporativo, a galera do digital, porque tu olha com quem a galera do digital anda, é só a galera do digital. É isso aí. A galera do corporativo, e ainda olha com uma cara meio... Nossa, tu faz digital? É isso aí. Entendeu? Então, assim, foi olhando esse outro lado, esse clique, porque assim, algum clique deu em alguém. Eu entendo que... No meu entendimento, as coisas aconteceram... em que momento esse cara sai da economia real, do corporativo e vai para o digital? Momento de decisão de carreira. Esse cara foi desligado, esse cara está transitando, está vendo uma transição de uma empresa para outra, ele fala, cara, peraí, nessa transição, deixa eu testar um modelo. Ele liga para meia dúzia de pessoas e fala, porra, liguei para 6 um negócio... E aí ele vai.
E vai desenfreadamente. E já tem alguns exemplos disso acontecendo de forma mais... O Lázaro, se eu não me engano, que veio da Jequiti, o Grupo Silvio Santos, ele tem se posicionado de forma muito veemente. O Bush, esse aí, os Forces, Zero, Oracle, ele também tem se posicionado até contrário a isso. Cara, se você quiser superficialidade, cara, continua. Mas se você quiser alguma coisa que vai te entregar valor efetivamente... E vou te falar um negócio que eu percebi agora dentro dos eventos. Essa galera do corporativo, antigamente o marketing dentro dos eventos vendia uma... Tu sabia que vinha um pitch? Uhum. Não sei o quê. Daqui a pouco o cara vai fazer um pitch pra mim. Ai, meu Deus e tal. A metade galera da turma do corporativo, sabe qual é o pitch deles? Se vocês quiserem vir comigo, tá aqui. Se vocês não quiserem, fiquem aí, se ferrem. Gente, é o melhor pitch da vida. É isso aí. É isso aí. O cara fica louco. Peraí, não vai ter um pitch aqui com valor. Não. Eu tô cagando. Eu tô cagando pra você. A minha empresa é isso aqui. Acabei de abrir um fluxograma completo. Acabei de te mostrar. Quer? Tô te vendendo uma proposta. Não quer? Fica aí quebrado. E é isso, gente. Obrigado. Eu me garanto, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. É isso só aí. que a confiança do cara que tu olha e fala assim, o cara tem um império, acabou de subir no palco e dar um show numa narrativa, porque os caras estão vindo posicionados, tá? É isso aí. Tipo, os caras estão vindo com a narrativa perfeita construída e a base sólida. Melhoria contínua, que o cara tá acostumado com isso. Se não melhora no varejo, por exemplo, que a margem é pequena todo mês, todo dia, todo mês, esse cara ele faz no evento tá melhor, no outro... Eu conversei com o Bush há 2, 3 semanas atrás, ele tava preocupado com quem ele ia trazer para o último evento dele. E, cara, era só cara pica de fora. Ele não tava preocupado, se eu vou trazer um parceiro meu do digital que fala bem do não sei o quê. Eu assisti a palestra dele, eu falei assim, gente, esse cara vai trucidar. Tipo, ele deve estar começando agora, ele tá estourando agora, mas assim, cada palestra que ele faz, ele estoura uma bolha muito grande por toda a narrativa. É isso. E vai vir mais gente, assim, como eu te falei, vai vir mais cedo, porque financeiramente vale muito a pena, e vai vir mais cedo também, porque tem um pouco... Você riu a hora o Thiago te mandou isso, eu te falei, eu costumo falar que eu trabalho por hobby. Não, achei ótimo. Então. Falei assim, a meta da galera é trabalhar por hobby. Mas porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de entender como a companhia funciona. Eu gosto de ver o brilho no olho do dono falando assim, ó, porra, alguém me falou alguma coisa que... Pô, respirei. E eu falei, eu dei uma carcada no cara, porra, você tá fazendo merda, para dar o cara... Porra, era isso que eu precisava, sabe? E é hobby. Aqui, é hobby. E tem muita gente que tá no corporativo que é apaixonado pelo que faz, que gosta, indiferença da categoria de produto que ele trabalha, se é do segmento que ele trabalha, ele é apaixonado pelo que ele faz. Cara, se ali a paixão e aí o potencial de financeiro consideravelmente alto, é uma fusão que, então, cada vez mais, no meu entender, vai acontecer esse movimento e ele vai ser mais rápido do que a maioria das pessoas de Alphaville que hoje... O que é mais rápido pra ti? Quanto tempo tu dá? Ó, galera, quanto tempo tu dá? Tipo assim, 6 meses, 1 ano... Não, porque assim, me assustou o jeito que tu me falou ali, tu falou assim, e vai ser mais... Eu tava dando 1 ano. Em maio do ano que vem, o mercado não vai ser... Muita gente hoje que você vai colocar que tá... Hoje, se você fizer uma lista do, sei lá... As 50 pessoas que mais performam no digital, essa lista vai ser reduzida pela metade em maio do ano que vem. E vai ter outras pessoas... E o pior é que eu só penso nisso, eu conto nos dedos quando eu penso na galera. Porque se eu te falo assim, fala 70 nomes bons, tu não fala. Então. Pô, tu não fala. Então. Tu fala 10, tu pensa na tua cabeça 10. E assim, 10 mais ou menos ainda, possível. E a gente tá falando só de comunicação. As entregas, às vezes, são mais rasas do que a comunicação. Não, exato, só de comunicação. E falo 10 assim, sem botar minha mão no fogo. Então. Fatalmente, desses 10, 5 em maio do ano que vem não vão estar na mesma posição, no meu ponto de vista. Gente, eu acho isso assim surreal, porque... Sem eu tô exercício de futurologia, eu acho que Eu acho que real é muito legal isso, porque assim, é uma mudança de mercado que precisa. Porque vai amadurecer o mercado, no final das contas. Vai botar a régua lá em cima pra galera, assim. E aí, uma visão que eu queria tua, e inclusive foi de um post teu do LinkedIn, é do uso de influenciadores, porque essa galera ganha muita grana com esse mercado, só que eu vejo que as marcas não sabem como mensurar. E tu fez um post no LinkedIn que eu achei ótimo, que inclusive é do Rafa, que eu já trabalhei com a Brand Lovers e tal. Inclusive, Rafa, fica o convite, que era sobre como fazer essa escolha de influenciadores, e tu estava dando dicas para esses influenciadores. Fê, tu consegue botar o post da Brand Lovers, que a gente vai botar aqui, que as marcas desperdiçam 1,57 bilhão a investir em creators. E assim... Eu vejo a galera... A creator tá queimado no mercado.
Primeiro porque não existe um preço. Faça Cada todo um mundo. faz um negócio, ninguém sabe como cobrar, o que eu isso aí. escolho. Eu já contratei gente que... Eu sei da estratégia, mas assim, tem gente de bilhão de seguidores que não vai te gerar nada de lead. Tudo bem, a estratégia que tu usa, mas tu tem que saber o que tu tá contratando. E gente pequena que converte super, assim. Então, na tua visão, qual que é o mercado creator do futuro? O mercado onde... Primeiro, acho que o bom trabalho do Rafa é de buscar algum nível de nivelamento. E não é nivelamento em quantidade de seguidores, é nivelamento em fit, em segmentação de mercado, em engajamento em vez de quantidade de seguidores, que é o engajamento em função de posicionamento de mercado. Então, tem o engajamento para moda, eu tenho engajamento maior para criar blocos daquilo, dos perfis ou dos segmentos. Então, acho que o bom trabalho que ele vem realizando não é padronizar a palavra certa, mas é organizar. Porque hoje, como funciona a contratação de um creator, de uma grande empresa? Ele entende alguém que tem uma quantidade de seguidores relevante, que tem mais ou menos fit com o tipo de produto, e ele fala, cara, se esse cara fizer... Um post tá pago. É isso que eles pensam. Aí, quando eu vou desenvolver um produto, eu chamo, eu falo, e geralmente, se um cara muito grande, ele vai terceirizar isso para alguém, vai chamar uma estilista para poder ajudar, se é moda, ou vai chamar alguém da área de cosmético para poder ajudar no nível de qualidade do produto, mas ele vai fazer um negócio meio... Ele vai fazer um conteúdo. Ele vai entregar um vídeo. Exatamente. Na verdade, eu vou te falar porque eu também vejo... E eu falo assim, cara, a galera vai sentar aqui e falar assim, sei lá, campanha da marca X. A marca quer que tu vista 3 roupas e faça um vídeo. Mas beleza, o que eu tô... A pessoa, na verdade, eu não vejo que ela tá... Tem creator que leva isso de forma profissional quando a gente pega o mercado, mas ela quer fazer um vídeo e te entregar porque foi o que a marca contratou. Perfeito, mas do ponto de vista da marca, exatamente é o contrário, é exatamente esse ponto, mas olhando do lado de cada mesa. Eu preciso que você entregue isso, eu preciso que você faça esse tipo de vídeo, eu preciso que você use essas roupas, e eu entendo que com esse pacote eu vou conseguir envelopar de uma forma correta para poder falar com o meu público. Tá bom, validado com base em quê? Exato, é com isso aí que tipo de experimentação, com que tipo... Então, acho que o bom trabalho é esse. É primeiro organizar um pouco isso e criar intermediários que façam isso melhor. Porque hoje você tem algumas pessoas físicas que fazem isso de forma descentralizada e que deixam, às vezes, dinheiro na mesa porque tem um engajamento, tem uma potência muito grande e não sabem negociar. Ou pessoas que estão superdimensionadas porque tem um nível de seguidores muito grandes e inflacionam o preço e tem um descolamento. Ela domina o mercado. Exatamente. Então, o primeiro passo, do meu ponto de vista, é essa organização, entendendo que ela é necessária para que as empresas continuem investindo no segmento e não desperdicem o caminhão de dinheiro que eles vêm desperdiçando nos últimos tempos. Mas como que tu vê o pensar... Assim, o que eu vejo do mundo corporativo, como é um mundo novo, eles não sabem pensar na estratégia. E aí, então, contrata alguém, tipo um Rafa da vida, ou uma empresa que sabe fazer isso para pensar na estratégia por ti? Ou não? Porque se a empresa quiser pensar... Sim, sem dúvida. Porque... Não tem gente capacitada. Se eu não sou creator, eu não conheço do segmento, eu sou um gerente de marketing da Renner. Puta, cara, a galera não sabe ser creator. Esse é foda. Esse é o ponto. É muito cara distante quer ter da realidade. marketing pra fazer rede social e ele não tem uma pessoa que cria vídeo lá dentro. Exatamente. Como é que você quer que esse cara vá negociar com alguém que... Então ele precisa de um intermediário, de uma agência para poder viabilizar o projeto dele e fazer com que isso tenha... E aí você pode amarrar com a agência performance. Aí é outro tipo de conversa. Eu não tô amarrando com você, produtora de conteúdo, que eu exijo que... Não, performance, que tipo de performance eu quero que atrele, que tipo de quantidade de... Vai postar com o link da página do e-commerce, tá? A quantidade de cliques que eu quero por tipo de postagem, você faz essa amarração num contrato através de um terceiro que representa aquele creator. Então tu vê que o papel é da agência. Da agência, sem dúvida. Coordenar tudo isso. Para grandes empresas da agência. Então, ótima colocação. Grandes empresas procurem agências para cuidarem dessa parte de performance. Sem dúvida nenhuma. E as pequenas que querem contratar, porque assim, é uma boa estratégia. Para mim é uma super estratégia porque o influenciador ou o criador de conteúdo, ele cria uma narrativa que é muito difícil qualquer outra pessoa criar como se ela fosse consumidor do produto. Porque cada um vai ter a sua visão e a sua forma de criar, que às vezes nem tu contratando a Gisele Bündchen ela vai resolver. Então assim, para as pequenas, o que elas têm que pensar? Porque tu falou muito de sinergia nesse post. De, puta, como é que eu analiso a sinergia? Porque hoje muita coisa é mascarada. Sim. Como é que essa pessoa que está olhando... Não quero contratar uma empresa para fazer, ou às vezes não sei quem é a empresa. Como é que essa pessoa olha a sinergia? Ela acompanha? O que ela faz? Primeiro é entender Bom, vamos simplificar. Eu tenho uma empresa pequena, vou falar de varejo, que é minha zona de conforto. Qual segmento eu atuo, em que área eu atuo e quem que são as referências nesse segmento?
Referências, pessoas, criadores de conteúdo. Criadores de conteúdo nesse segmento. Quem são as pessoas que os meus clientes... As grandes como referência. Então, entender a sinergia é entender a forma de se comunicar dos creators que você entende que faz sentido para o seu negócio e o tipo de cliente que você atende. Tá. Muita viagem ou... Não, eu entendi a forma de sinergia do creator, sim, e os clientes que você atende. Mas dentro dessa sinergia existem pequenos, médios e grandes. Essa pessoa tem que saber o que ela vai usar. Porque, assim, muitas vezes ela quer contratar a grande achando que vai trazer conversão e ela se ferrou. Normalmente é o contrário. O cara que está mais próximo, o cara que está dentro da geografia dele, falando de varejo físico. O varejo físico ele performa muito com micro-influenciador dentro da geografia que eu atuo. Então, eu estou falando do Jardim Marajoara, em São Paulo. Eu tenho uma loja, um brechó no Jardim Marajoara. É melhor eu contratar o perfil Jardim Marajoara, que tem uma quantidade menor de seguidores, mas que tem fit com a geolocalização de onde eu estou e que fala com o perfil de público que eu quero, do que contratar um cara de amplitude de São Paulo, não vou falar nem de amplitude nacional, São Paulo capital como um todo, que fala para vários públicos e que no final das contas vai fazer o cara sair de Santana para ir para o Jardim Marajoara para poder comprar o produto. Então, a geolocalização de onde aquele cara atua e micro-influenciadores dentro daquela... Então, começa com o meu budget total e micro-influenciadores para depois Total. expandir. Sem Não, pensar? Sem pensar. Mas sem pensar. Micro-influenciador, ele vai na sua loja de graça, às vezes, porque ele quer aumentar a quantidade de views, ele quer fazer uma parceria, ele quer que o perfil da sua loja publique na rede social dele, ele quer aumentar a audiência dele, ele troca por produto, ele... Cara, o nível de negociação é outro com micro-influenciador. Eu contrataria 10 micro-influenciadores em detrimento de um grande influenciador para falar de capital. E sempre olhando para a geografia quando você fala de varejo físico. E aí tentando negociar da melhor forma para tua marca desse contexto de... E você vai ter muito mais facilidade para negociar com o micro-influenciador. Primeiro que ele vai pessoalmente lá, ele vai para ver onde é, ele vai para ver qual distância que dá da casa dele, ele vai ver, nossa, que legal, fulana já falou, vou postar aqui agora. Na conversa, no dia, dentro da sua loja, ele vai fazer um post em agradecimento à sua... O micro-influenciador, ele vai fazer tudo para crescer, ele vai isso. ter a vontade, assim, ínfima de crescer loucamente, porque ele vai dar alma. Entende a sinergia que tem do que as pessoas que postam na região que você atua com o seu negócio e chama 10. E testa 10. Dos 10, eu me arrisco a dizer que 6, 7 vão presencialmente ver o que é. Vão, porque a galera hoje tá preguiçosa demais, na verdade, pra querer fazer. Só que, assim, uma coisa que eu vejo é tu não vai ter o controle da narrativa também, porque, assim, falam que é muito difícil encontrar. A gente faz testes com influenciadores e a galera fala assim, não, vou fazer. Desaparece. Perfeito. Some. Cadê? Por isso a negociação é pós-produção de conteúdo. Depois que você produzir, a gente senta, conversa e zero risco. No final das contas, para quem trabalha no varejo, está acostumado com isso. Quer dizer que você enche a sua loja que você vai vender. Você tem que converter, você tem que fazer com que a pessoa consuma aquilo. Então, você está contratando, você chamou 10, foram 6, se 3 produzirem conteúdo, você sabe que na próxima tem que chamar 20 para 6 produzirem. Boa métrica. E uma coisa que eu queria te perguntar, pensando em estratégia agora dessa galera que vai usar os micro-influenciadores. Longo prazo, curto prazo, o que tu imagina? Curto e crescimento junto com a rede. Aí você começa a evoluir. Curto é o quê? 3 meses ou menos? 3 meses, 6 meses, dependendo do segmento. Se for um segmento que você tem pouca variação, você tem um lançamento de coleção periódica, eu faria de 3 em 3 meses. Você tem um produto com um tempo de vida um pouco maior, não tem problema você fazer 6 meses, até 1 ano, dependendo de como for a parceria. Perfeito. Eu quero, para fechar, fazer um bate-bola. Bora. Um bate-bola assim, ó. Vamos lá. Vou fazer, tu responde, pode ser uma frase, vida ou trabalho, tá? Não tem problema nenhum. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? A loucura do mercado digital. A loucura de Alphaville. A loucura de Alphaville? Cara, aquilo é uma bolha insana. Positivo ou negativo? Os dois. Porque é positivo por um lado e negativo por outro. Foi isso que te fez querer entrar no digital pesado? Foi isso que me fez pensar em entrar e agora efetivamente tomar alguma providência. Gostei. A sequência dessa conversa vocês vão pegar lá no posicionamento dele. Os próximos passos, porque ele vai entrar pesado, hein? Não tô brincando, não. Último livro que você leu. E por quê? O último bom livro que eu li. Bom livro. O Novo Iluminismo. Me deu uma... É um livro que me deu uma... Mais do que uma esperança, uma certeza de que a humanidade está no caminho certo. O Novo Iluminismo? É. Vou botar na minha lista. Novo Iluminismo. É um livro denso, mas que é difícil você não dormir no outro dia e querer ler de novo. Ele tem algumas coisas um pouco polêmicas quando se fala de religião, mas eu acho que você tem que abstrair do livro o que ele tem de bom e
Tá, como qualquer leitura. Pô, Como tem o qualquer viés leitura. do autor ali. Exatamente. Se não souber, Exatamente. não tá preparado. Ótimo. Muito bom. Hábito ruim que consigo largar. Essa eu botei na saia justa. Consumo de rede social. Consumo de... Nossa, esse aí... Essa eu tive foi que uma... desinstalar o Instagram do meu telefone para conseguir... E agora, tá pronto? Eu vou ter que Agora fazer eu vou como ter que alguém que eu treinar. conheci que produz conteúdo, mas não consome. É boa, gostei dessa. Eu falei pra ele, eu sou produtora, mas eu não sou consumidora. É isso aí. Uma dica pro empreendedor que tá nessa busca de jornada. Tua. Te olhei lá atrás, assim, o que tu falaria pra ti daqui 10 anos atrás? Comece. Faça. Para de pensar, para de ficar tentando achar o final do ciclo, como as coisas deveriam ser, como as coisas... É o que todo mundo meio que fala, mas sair do 0 pro 1 é mais doloroso do que do 1 pro 1 milhão. Todo mundo fala em propósito. O que é propósito pra você? O que é propósito? Porque todo mundo vende, tem um propósito na vida. Cara, mas se eu te falar assim, e aí? Porque eu tô saindo do 0 pro 1 e eu tô sempre nessa busca incessante de algo. A minha busca, acho que é mais fácil. A minha busca é ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, assim. E é uma busca. É meio blasé, é um pouco utópico isso, mas eu tomo atitudes hoje que eu não tomaria 10, 5, 2 anos atrás, sabe? E eu acho que isso vai muito da forma que você. No final das contas, você descobre com maturidade, eu tô com 41 anos, que se você cada dia busca ser melhor, a sua vida fica melhor, você se cerca de pessoas melhores, você atrai pessoas boas para o mesmo core, sabe? Para o mesmo objetivo. Eu acho que é ser melhor do que eu fui antes. Eu tento o tempo inteiro voltar para academia, cuidar do meu corpo, porque eu sei que quando eu tiver 70 anos eu tenho que ter uma massa muscular. É difícil pra caramba, porque eu Muito bom. não sou um cara disciplinado nesse sentido, mas eu tento. Não é por tentativa. Todas as iniciativas que eu tive na minha carreira profissional foi tentando fazer melhor. Saí de uma empresa e fui para outra porque eu queria ser melhor, eu queria fazer melhor. Falei não para a proposta de trabalho porque eu queria ser melhor. Então eu tenho muito pouca... sabe, as escolhas que eu não fiz, eu não tenho esse tipo de dor. Eu fiz escolhas e arquei com as consequências dela. Sabe uma coisa, só um parênteses aqui, quando tu falou do eu trabalho por hobby, eu entendi o jogo pra jogar e ganhar, pra depois escolher sair desse jogo e só fazer por prazer. Uhum. E quando tu falou, quando eu falei, cara, eu falei assim, ó, gente, me veio tudo isso pra eu poder escolher sair do jogo e não ser maçante durante essa jornada. Eu escolhi dominar as regras e agora eu jogo por prazer. Total. Então, se eu quiser mudar de casa pra jogar diferente em outro lugar, eu vou ter que aprender aquelas regras. Total. Mas eu tô jogando o meu jogo agora, aproveitando a jornada. É isso. Então, foi muito isso, assim. Pra quem tá no varejo, que tendência olhar pra 2025? Para 25, 26, 27, 28, 30, não tem forma de fazer varejo sem tecnologia. Você não vai ter gente para trabalhar, você não vai ter produto para comprar na fábrica aqui, a fábrica vai estar em qualquer lugar do mundo. Se você não tiver o mínimo de approach tecnológico para poder escolher de onde você vai trazer produto, como é que você vai atender e usar a tecnologia em prol disso, você vai fechar. A maior bucha que você já teve que resolver no trabalho? Bom, são várias, tantas. A maior que mais doeu? Assim, ó, cara, isso aqui... Não foi no trabalho, foi quando eu empreendi. Eu tive 5 franquias e fechei durante a pandemia. Eu mandei embora 60 funcionários. Essa foi a maior bucha. Essa foi uma bucha. Porque eu devolvi franquia, fechei loja. Pessoas... Principalmente. O resto todo você faz com dor no coração, porque é dinheiro que vai, é bem, mas a quantidade de pessoas que acho que essa foi a maior. Tiveram várias outras, mas essa acho que mexeu um pouquinho. Pensando no futuro, o que tu, Guilherme, estudaria hoje? Essa é boa. Ainda não busquei fonte, não tenho fonte para isso, mas talvez seja até o caso de construir. A forma com que o
o comportamento de consumo, as mudanças do comportamento de consumo com a advinda dos apetrechos tecnológicos, vamos dizer assim. Como as pessoas interagem com uma AI atendendo, como ela se sente sabendo que quem está do outro lado não é uma pessoa, como ela se sente sendo atendida por uma não pessoa, um não humano, e como ela se comporta quando você tem alguma mudança no comportamento de consumo dessa pessoa. O que tu enxerga com a IA agora e a vinda de... Vai substituir muita coisa, mas vai trazer muita coisa boa. O que tu enxerga do mercado de trabalho? A gente vai... Parte desse livro fala sobre o uso de tecnologia. A gente fala de mais aspiracional lá na frente, de uma renda básica global, porque... Tu acredita na renda básica global? Acredito, sem muito embasamento técnico, prático, mas com embasamento teórico. Porque o serviço basilar, o serviço de braçal, o serviço... Se ele pode ser feito através da tecnologia, para que o humano vai fazer? Então, obviamente, outras funções, outras profissões vão ser criadas em detrimento das novas tecnologias, mas a vai ideia... precisar do pensamento crítico da galera que não tem. Perfeito. Mas vai existir mão de obra ociosa e a gente vai ter que fazer alguma coisa com essa mão de obra ociosa. Talvez a indústria do entretenimento tenha ganhos que nunca tiveram na vida, porque vai ter pessoas ociosas querendo ocupar o seu tempo com alguma coisa, e entretenimento pode ser uma das coisas. Sim. Talvez um impacto maior em esportes, coisas que não estão... Coisas que as pessoas não fazem quando estão trabalhando. O que as pessoas fazem quando não estão trabalhando? Então, vai Tigrinho. Esse é o... Rede social, teu vício. Então, esse é o ponto. É olhar para o que as pessoas fazem quando não estão no trabalho. Total. E esse vai ser o mercado. E buscar. Exato. Gui, queria muito te agradecer. Sou muito tua fã. A gente ficou ali conversando, gente, assim... Bom. Esse cara vai destruir e vocês vão assistir. Então, assim, como que as pessoas te encontram? Qual o teu planejamento das redes? Porque, assim... Eu quero que tu viralize, tu cresça e tu mostre essa cabeça pro mundo. A princípio no LinkedIn, Guilherme Mendonça, Guilherme AC Mendonça, que você vai buscar no LinkedIn pelo meu perfil. Mas me comprometo a... Compromisso público, novamente aqui nessa mesa. Se compromete a criar conteúdo para as redes sociais? A criar conteúdo, a ativar o Instagram novamente. Me comprometo também a não consumir tanto e produzir mais. Até esse episódio sair, então você está comprometido, que provavelmente vai sair agora próximo mês aí. Tá bom, fechado. Então pronto. Já vou ter o meu Instagram ativo. Obrigadão por estar aqui. É Obrigado, isso. Bem-vindo ao All In.